Bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula, sobre R. E nessa videoaula a gente vai falar sobre as distribuições de probabilidade, especificamente a distribuição de Bernoulli, a binomial e a Poisson, mostrando um pouco na prática, certo? Como é que a gente calcula algumas coisas. É importante dizer que o R ele trabalha com várias distribuições de probabilidade, várias, tá? A gente vai apresentar essas três, mas tem várias outras. Então, mais para frente, quando a gente estiver vendo outras distribuições de probabilidade, a gente vai voltar a essa mesma lógica que eu vou apresentar agora, tá? Então, existe uma padronização, certo? Com as distribuições que o R trabalha, porque ele coloca algumas letras antes do nome da função. Então, quando a gente vê o nome D ele vai calcular a densidade de probabilidade de f de x no ponto x. O que significa isso? É a aplicação da função de densidade de probabilidade naquele ponto. Tá certo? Isso para diferenciar quando aparece o P. O P ele calcula a distribuição de probabilidade acumulada. Então, enquanto o D naquele ponto, no P é até aquele ponto. Certo? Então, existe essa diferençazinha entre o D e o P que a gente vai ver na prática, tá? Daqui um pouco. O Q é o quantil. Na verdade, é o valor de probabilidade na qual o valor x, esse f de x, é menor do que um determinado x. Né? Então, ele vai calcular esse Q baseado nesse x menor ou igual a esse Q. Então, ele calculou f de x para o valor de Q menor do que x, do que esse x. Certo? E quando tiver um R, ele vai nos retornar uma amostra, um vetor, com números que seguem aquela distribuição. Tá? Então, a gente vai trabalhar também com esses vetores, porque às vezes eu quero fazer amostragem, né? Fazer amostras aleatórias, e eu quero segundo uma determinada distribuição. Então, eu uso R para isso. Bom, então, para começar, né, vamos trabalhar com a distribuição de Bernoulli. O problema da distribuição de Bernoulli é que é um único evento. Então, se eu digo, por exemplo, a probabilidade de ser sucesso ao retirar uma bola verde, né? Se eu tenho uma probabilidade, eu calculo a probabilidade, por exemplo, 20 sobre 50, né? 2 quintos, de tirar uma bola preta, verde, de 1/6, então a probabilidade já dá a probabilidade de sucesso daquele evento. Né? A própria probabilidade de 2 sobre 50, que é a probabilidade de uma bola verde, ela já dá a probabilidade do evento Bernoulli, do evento de Bernoulli, que é o retirar e aquela bola ser verde. Qual seria não ser verde? É exatamente 3 quintos, né? Que é o complementar disso. Tá? Então, o experimento de Bernoulli, essa variável aleatória de Bernoulli, ela é muito simples, né? E ela não tem em R uma função específica para ela. Então, a gente tem que instalar um pacote, certo? Eu vou botar aqui o nome desse pacote, mas eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado, é o RLab. Esse RLab é um pacotezinho que foi feito com várias funçõezinhas que é disponibilizado no R. Entre elas, eles fizeram, né, que já que não tinha, né, então eles fizeram o... Então eu vou aqui, ó, certo? Vou carregar e aí eu posso usar a função Bern, né? Lembrando que quando eu tenho D, né, eu estou calculando a densidade de probabilidade no ponto X. Então, se eu tiver aqui D, certo? D ops, aqui ó, então, eu tenho que eu vou calcular a probabilidade no ponto X, tá? de ser sucesso no ponto X. Vou começar aqui com o ponto 1. Imagina que eu tenho aquela probabilidade de 3 dividido por 5, certo?
eu deixo esse logo assim falso mesmo, esse outro parâmetro. E se eu der isso aqui, né? Lembrando que 3 dividido por 5, ele é 0,6, tá vendo? Então, se eu botar 2 aqui, o que é que acontece? Se eu botar 2, a probabilidade é zero. Porque eu estou dizendo no ponto 2, que é no ponto, a segunda tentativa, né? Então, a segunda tentativa é zero. E se eu botasse aqui a terceira? Zero também. Então, a partir daí vai ser tudo zero. Certo? Então, eu quero agora, se eu quiser acumulada, por exemplo. Também vai ser a mesma coisa, só eu colocar o P, certo? Em vez do D aqui. Deixa eu copiar aqui. Então, se eu botar aqui o P, então distribuição de probabilidade acumulada é 1, porque ele já foi sucesso, né? Nas 3 tentativas. Vamos tentar aqui 1. É 1 também, porque já foi sucesso, tá certo? Então, esse P ele dá acumulada, e como eu falei, por causa da natureza desse experimento de Bernoulli, então não dá para a gente, como é que se diz, explorar mais essa variável, esse tipo de distribuição. Então vamos olhar agora para a binomial. A binomial seria N ensaios de Bernoulli, tá? E eu quero N sucessos. Então essa seria a binomial de uma variável aleatória com distribuição binomial, certo? Então imagina que vamos fazer aquela questão, tá? Eu vou colocar a questão aqui, certo? Deixa eu copiar ela aqui. Foi uma questão da aula teórica para a gente responder aqui, certo? Então, a questão é a seguinte: no genoma humano, ser submetido a uma taxa de reação gama de 10% dos genes, 10% dos genes sofrem mutação, né? Qual a probabilidade de, ao se observar 6 genes ao acaso, aí parece que A é exatamente uma mutação. Então, como é que a gente faz exatamente uma mutação? Né? Para eu fazer exatamente uma mutação, eu tenho que calcular a probabilidade naquele ponto. Então, para eu calcular a probabilidade naquele ponto, eu vou usar D. E o comando é dbinom. Dbinom. X é o ponto que eu quero, então são 6 genes ao acaso, né? Eu quero exatamente uma mutação, então eu tenho uma mutação. E o tamanho size é o tamanho da quantidade de mutações, que são 6, certo? São seis genes, né? A probabilidade de se observar 6 genes ao acaso. E eu tenho que ter uma mutação apenas, uma, certo? E a probabilidade é 0,1, que é 10%. Opa, 0, não bota 0, bota 0,1. Então, a probabilidade aqui é de 0,3542, que é a probabilidade neste ponto 1, certo? A letra B, ela dizia o seguinte: ter no máximo uma mutação, no máximo uma mutação. Então, no máximo uma mutação. Então, para ter no máximo uma mutação, então é necessário que eu tenha 0 mutação mais uma mutação. Logo, isso aqui é acumulado, certo? Então eu uso P binom. P binom 2, né? Eu quero no máximo uma mutação. Então no ponto 1, né? São 6 tentativas e a probabilidade de sucesso é 0,1. Então, o valor, né, calculado é 0,88535. E a letra C dizia o seguinte: ter
pelo menos duas mutações, né? Pelo menos duas mutações. Então, para ter pelo menos duas mutações, o que é importante? Veja, se eu for calcular P binom, certo? Duas mutações de 6, né? De 6 genes, com a probabilidade de 0,1, eu estou dizendo que nesse caso aqui não é o valor que eu estou procurando, tá? Eu estou dizendo aqui que aqui são duas mutações, tá? Que é a probabilidade acumulada. Mas quando digo pelo menos duas, significa que eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu chego nesse valor? Ora, seria P binom. Se eu calcular P binom de 1, eu tenho 0 e 1 mutação. Só que esses dois eu tenho que excluir. Então, eu faço 1 menos P binom de... Então, aqui é a probabilidade de ter pelo menos duas mutações. Então, 2, 3, 4, 5... Porque 0 e 1 eu excluí. Né? Eu excluí. Ok? Então, vamos ver vamos ver como é que eu faço para pegar, por exemplo, um vetor, né, usando o R binom. Então, para um vetor de distribuição de probabilidades com essa probabilidade. Tá? Então, para o vetor de probabilidade, veja que ele pede o N, é o tamanho do meu vetor, o tamanho que eu quero. Eu vou botar aqui o tamanho 10, por exemplo. Aqui, o tamanho, o size, é o tamanho máximo dos valores que ele pode assumir. Tá? Então, ele pode assumir valores de 0 até size. Então, eu posso pegar, por exemplo, se eu pegar aqui 20, ele vai me dar vetores com de 0 até 20. Tá certo? De 0 até 20. E a probabilidade, vamos trabalhar com a probabilidade, por exemplo, de 0,2, né? Que aqui tem que ser ponto, né? Lembrando. Certo? Então, o que é que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar 10 elementos, cada elemento com o tamanho até 20 e com a probabilidade de sucesso de 0,2, tá? Então, a gente tem isso aqui, essa distribuição, tá? Esses valores, 4, 5, 5, 4, 4... que segue uma distribuição binomial, tá? Então, por exemplo, vamos mostrar aqui, se eu fizer um histograma disso daqui, dessa distribuição, né? Veja aqui, ó, tá vendo uma distribuição pequena? Eu tenho que a minha média é isso daqui, né? Ela está aqui, a média, que é 10, isso aqui vezes 10, né? 0,2 é 2. Certo? Então a média está aqui e pronto, eu fiz aqui o histograma dessa distribuição. Mas se eu fizer de novo, ele pode mudar, tá vendo? Porque cada vez que eu mando esse RBIOS, ele faz um vetor aleatório, tá? Mas com a mesma média, tá? Com o mesmo valor de média, tá? Então, vamos aumentar aqui o tamanho um pouquinho para 100. Veja que, né? Os valores eles já ficam ali. Eu vou aumentar também aqui. Não, vou deixar assim, tá? Então, se eu aumentar para 100, para 1000, né? Eu vou aumentar também aqui para 200, né? Então, eu vou botar aqui agora 10.000. Veja o que é que vai acontecendo com a nossa distribuição. Ela vai ficando cada vez mais, né, afunilada na média, tá certo? Na próxima aqui a média, mais ou menos, quanto mais eu aumento o tamanho do meu vetor, certo? Mais amostras eu vou ter, né? E mais ela vai ficando afunilada aqui, né? Mais uma distribuição. Vai aparecendo uma outra distribuição, né? Que daqui a pouco a gente vai estudar, tá certo? Bom, por fim, a distribuição de Poisson, que é a distribuição P-Pois, e ela também tem os valores de Q e lambda, né? No caso de P, que é a distribuição acumulada, então eu boto acumulada, por exemplo, eu quero 2 eventos com uma probabilidade de evento de 0,2, certo? E aí eu tenho o valor acumulado de 2 eventos com a probabilidade de 0,2. E de um evento com a probabilidade de 0,2. É maior, né? É menor, perdão.
É menor, óbvio, né, que é menor. Então é probabilidade acumulada. Eu posso querer a probabilidade naquele ponto, tá? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Perdão, só tem um D aqui. Por exemplo, se eu quiser no ponto 1 com 0,2, então no ponto 1. Se eu quiser aqui, por exemplo, a acumulada de 2, eu tenho 0,99, né? E se eu quiser aqui de 0, o que é que acontece? Vamos calcular aqui. De 1 é 0,16 e de 0. Né? Ou seja, 0 eventos com essa probabilidade, 0,81. E se eu somar esses dois? Né? Se eu somar esses dois, ele fica igual a esse aqui, ó. Né? A probabilidade de 1. Certo? Deixa eu botar aqui 1. Ó. Certo? Aqui, ó. Tá vendo que ele bate? Então, por que ele bateu? Porque a probabilidade acumulada de dar um evento ela é a probabilidade de dar 0 mais a probabilidade de dar 1. Então, aqui eu tenho a probabilidade de dar 0 mais a probabilidade de dar 1. Então, isso daqui dá isso daqui, certo? Essa soma. Né? A mesma coisa a gente pode fazer também para tirar um vetor, né? Um vetor aqui de tamanho, sei lá, 100 com probabilidade 0,2. Né? Então aqui está. E o histograma? Agora eu estou curioso também, porque vamos ver aqui o histograma disso daqui. Ele só fica. É meio feioso, né? Esse histograma, né? Por causa dos valores que são valores discretos, né? Então não mostra lá aquele formato. Certo? Então é só uma curiosidade mesmo, que eu nunca tinha feito esse histograma, porque dá um negócio assim, ó, tá vendo? De 0, de 1, né? vai diminuindo aqui as probabilidades, né? Tanto que esse vetor é bem grandão, ó, tá vendo? Ok? Bom, gente, então com isso a gente termina essa aula mostrando essas três probabilidades de distribuições no R, tá? Então, próxima aula de R a gente vai ver as distribuições contínuas com alguns outros detalhes, tá? Então, até lá!